Oi, gente, boa noite. Então, a pedidos, como nós tivemos algumas dificuldades em relação à formação de hoje, aí a pedidos dos que estavam presentes, eu estou gravando esse vídeo morrendo de vergonha, posso dizer isso. Mas por amor a Deus, por amor à evangelização, por amor a vocês também, porque vocês são parte do meu apostolado. Eu vim para concretizar aquilo que Deus foi falando, né? No grupo hoje, também do que eu rezei mais cedo para formação, na proposta do que o manual do Querigma nos propõe para este tempo. E aí eu vou partilhar com vocês aquilo que Deus me falou, aquilo que nós precisamos estar discutindo, estar consolidando, né? Sobre o aprendizado, né? Enfim. Antes de mais nada, hoje no grupo nós tivemos uma experiência diferente, né? A proposta era que nós falássemos sobre a promessa de Deus, que é o Espírito Santo, e nós vimos isso muito concretamente agora, né? Nesse tempo em que vivemos a Páscoa do Senhor. Mas por conta, né, de diversas dificuldades, nós não conseguimos entrar na formação em si, porque é uma formação extensa, uma formação que requer um grande cuidado, uma imersão mesmo, né, naquilo que Deus nos chama a viver hoje. Então, no grupo, nós começamos partilhando, depois de uma leve exortação minha, nós começamos partilhando como foi a Semana Santa de cada um, né? E a vivência dessa Semana Santa. Certamente que cada um de vocês teve uma experiência única, teve uma experiência particular com Deus, né? Desde o que vocês viveram durante a Quaresma e também na Semana Maior, e especificamente nesses 3 dias, né? Da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo. Alguns viveram no retiro do Shalom, outros viveram em suas casas de modo particular, mas nenhum de nós deixou de ser alcançado por Deus de alguma forma, né? E isso precisa ser realmente guardado em nossos corações, porque as coisas de Deus, elas não acontecem ao acaso. É tudo um ciclo e tudo encadeado, né? Deus, ele vai nos proporcionando vivências que vão fortalecer, que vão confirmar a nossa fé, mas também vivências que vão nos introduzir nos mistérios de Deus para a nossa vida. Alguns têm mais facilidade de compreender o chamado de Deus, de escutá-lo, e outros, como nós, estamos ainda no momento de aprendizado, né? E por isso é muito importante a gente sempre fazer memória de tudo que nós vivemos, né? O que é que eu consegui absorver da Semana Santa? O que é que em mim mudou nesse período? O que é que em mim, quais foram as transformações que Deus fez na minha vida? E o que foi que Deus me chamou a viver neste tempo, né? Eu consigo observar algum crescimento na minha maturidade, no meu modo de ser, no que eu faço mesmo, né? Será que eu consigo tocar esses mistérios de Deus? Porque Deus, ele se abre a todos, né? Mas nem todos nós estamos abertos a acolher a voz de Deus nas nossas vidas. E é aí que vai entrar a formação de hoje. Mas antes de começar, eu queria pedir a vocês, né? Primeiro que me perdoem pelo vídeo, porque eu realmente não tenho talento para isso, mas eu estou me esforçando na medida do possível, porque Deus me confiou um apostolado muito grande e eu confio na graça de Deus que me capacita para estar aqui diante de vocês. Mas o que eu vou pedir é que esse vídeo ele não seja viralizado, que ele só fique entre nós por motivos de que é uma formação específica do Shalom.
talvez outras pessoas, ainda que o entendimento seja o mesmo, elas vão ter uma forma diferente de passar. Então, eu não tenho autorização para estar partilhando para além do grupo de oração. E aí eu vou pedir a vocês esse mesmo cuidado. Vocês estão vendo no meu fundo, essa é a minha mesinha de oração. Esses são os meus amigos do céu, Santa Terezinha e Santa Teresona. Tem ali Nossa Senhora da Esperança, Papa Francisco, né, que nos acompanha nesse caminho de misericórdia. Enfim. E tem Nossa Senhora em Pentecostes, a quem eu peço a intercessão para que ela possa vir ser esse intermédio entre meu coração e o de Deus. Para começar a nossa formação, então, finalmente nós vamos pedir a Deus, né, a graça da escuta e a graça de compreender a voz dele, né? Então vamos fazer isso rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, eu te bendigo pelos teus caminhos que são perfeitos nas nossas vidas. Te bendigo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui diante de ti, partilhando a experiência que um dia eu tive contigo. Te bendigo, Senhor, por cada alma, por cada uma dessas ovelhas a quem tu me confias. Te bendigo pelo meu apostolado do pastoreio. Que tu possas, Senhor, frutificar, que eu possa dar muitos frutos pelo teu reino, pela tua glória. Dai-me a graça, Senhor, de, cheia do teu Espírito, transbordar o teu amor, transbordar a tua misericórdia. Dai-me a graça, Senhor, de colocar ao teu dispor as minhas capacidades, as minhas habilidades humanas. Dai-me esta graça, Senhor, de ser conduzida por ti, pelo teu Santo Espírito, que ilumina os meus caminhos, que ilumina a minha inteligência, que me dá a sabedoria para partilhar com os outros, para testemunhar a tua vitória na minha vida. Senhor, faz de mim um instrumento da tua voz e faz destes que te ouvem espectadores atentos. Concedei-lhes, Senhor, a graça da escuta. Dá-lhes o dom de compreender a tua voz. Toca no mais profundo dos seus corações, das suas vidas, da sua experiência, da sua história. Senhor, visita cada um dos meus filhos, cada uma das minhas ovelhas que agora me ouvem, e concedei-lhes, Senhor, essa experiência com o teu amor ressuscitado, com a tua misericórdia, que venceu a cruz, que venceu a morte, e que traz a nós a vida todos os dias. Te bendigo também, Senhor, pelo dom das nossas vidas, esta graça inerente à tua vontade, a graça de te pertencer, de permanecer em ti. Bendito seja, Senhor. E que pela intercessão de Nossa Senhora, nossos corações possam se abrir à tua voz, ao teu carinho, se abrir, Senhor, ao teu toque. Conduz-nos na tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha voz está um pouco anasalada, porque eu estou com a garganta muito doendo. E hoje, depois de ter cantado no grupo sem voz, minha voz está pior. Minha garganta está pior também. Então vamos lá. Como eu disse no início, hoje a nossa formação é sobre a promessa de Deus, né? A promessa que Deus nos fez
após a salvação, após a morte e ressurreição de Cristo. Deus nos prometeu o seu Espírito Santo. Ele nos prometeu, primeiramente, a salvação e depois a conversão, que vem através do Espírito Santo. Esse Espírito Paráclito, ele vem ser o intermédio entre nós e Deus, né? Nos conduzindo no chamado de Deus, naquilo que Deus coloca em nossas vidas como uma missão. Mas para a gente poder compreender como se deu, como que isso acontece nas nossas vidas, eu vou partilhar um pouco mais sobre o que é essa promessa de Deus para nós, né? Durante a Semana Santa, para quem viveu o retiro do Shalom, tinha uma música que eu até cantei hoje no grupo, que ela fala assim: em verdade vos digo, quem deixa tudo por mim terá 100 vezes mais na terra. Perdão, gente. Minha garganta já tá ruim mesmo. Em verdade vos digo, quem deixa tudo por mim terá 100 vezes mais na terra e a vida eterna. Confia no Senhor, casa de Arão. Confia no Senhor e tem coragem, ó Israel. Essa música, eu trouxe ela como um ponto de partida na nossa partilha, porque aqui está o resumo do chamado de Deus, né? O Senhor, que nos oferece muitos tesouros, muitas maravilhas, que oferece uma grande obra nas nossas vidas, pede que nós tenhamos esse coração aberto e confiante, né? Porque as promessas de Deus são maiores do que nós. E as promessas de Deus se cumprem. Se nós olharmos em toda a Bíblia, né? Desde o Gênesis, Deus ele vai trilhando um caminho de salvação para nós, né? Primeiro, com Adão e Eva, quem ele criou. Depois, com a entrada do pecado, ali ele já tinha uma salvação, um propósito de salvação, né? Do cordeiro imolado que seria dado por nós. E nessa experiência da Semana Santa, nós podemos ver concretamente a grandeza da obra de Deus, né? Deus que se fez homem, se fez carne, se deixou ferir, se deixou flagelar, se deixou ser crucificado, ser tido como um ladrão, ser tido como o pior dos prisioneiros, né? Ele que se fez frágil para nos alcançar, ele que se fez frágil para nos alcançar. E essa é como eu posso dizer, esse é um caminho que Deus ele trilhou como nós homens trilharíamos, né? Ele foi gestado, ele foi concebido, ele foi gestado, ele foi criado, ele teve toda uma vida humana para então concretizar naquela vida humana a vontade de Deus, que era a nossa salvação. E aí quando Jesus, ele na cruz, ele dá o seu último suspiro, ele pede ao Pai por nós. E ali, no seu último suspiro, Deus já derrama sobre nós a graça de recebermos o Espírito Santo. O Senhor que se fez pobre e limitado, eu escrevi aqui, né, sobre a minha oração. Foi atingido como um ladrão, pego em flagrante delito. Foi tratado como escória, xingado, flagelado, ferido, maltratado, no corpo e na alma, cuspido, rejeitado. Este é o Cordeiro que foi imolado sem contestar seu direito de divindade, sem contestar o seu direito de filho unigênito, né? O Deus que foi levado à cruz no silêncio, e no silêncio do seu coração deixou-se ser alcançado por nós, né? No silêncio do seu coração, Deus acolhia
cada uma das nossas vidas, né? E o seu coração, que foi destruído pelo ódio humano, foi o coração de onde envolveu toda a fonte de vida, né? O cordeiro, ele foi imolado, não sem medo, mas obedientemente, confiante na promessa de Deus, né? Confia no Senhor, como é? Confia no Senhor, casa de Arão, confia no Senhor e tem coragem, ó Israel, é o que diz a música, né? E aqui claramente o próprio Jesus viveu isso na carne, né? Confiando no Senhor, não sem medo, não sem receio, não sem querer contestar, porque afinal ele, enquanto homem, sentiu todas as dores, né, no seu corpo, mas confiante na vitória de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a maldade. Ele se deixou ser imolado, né? Porque ele sabia que ali estava a nossa salvação. E foi acreditando nessa salvação que Jesus foi até o fim. Foi acreditando nessa salvação, nessa promessa de Deus para nós, que aconteceu o sacrifício de Jesus, né? E assim se cumpriu todos os tempos, né? Ele foi crucificado, ele foi morto, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. E é o que nós vivemos hoje na Páscoa, né? Nós vivemos a oitava da Páscoa, que é, como disse o Dom Marco Eugênio, é um dia, são 8 dias em um dia só, onde nós vivemos nesses 8 dias toda a desesperança ou toda a descrença dos apóstolos naquele tempo, porque não entendiam ainda, né? Não conseguiam compreender por que Jesus passou por tudo aquilo. E é no terceiro dia, quando Jesus ressuscita, que vem então a revelação da graça de Deus, né? Nós que hoje ainda vivemos essa ressurreição, nós podemos aqui então tocar o mistério da conversão. Deus, ele primeiro nos oferece a salvação, porque é tocando na salvação que nós conseguimos alcançar a conversão. Seria muito mais fácil, como eu posso dizer, o ser humano, ele vive de exemplos, né? Nós hoje poderíamos, sei lá, Jesus poderia talvez não ter passado por todo aquele sofrimento, mas será que nós compreenderíamos a promessa de Deus? Nós conseguiríamos compreender o cuidado que Deus tem para as nossas vidas? Será que nós conseguiríamos compreender toda essa salvação, né? E o chamado à conversão? O que é conversão, né? É viver com o coração inteiramente em Deus. E hoje nós não temos esse coração em Deus, mas precisamos dar passos para isso. E Deus, sabendo das nossas limitações, ele nos deu um presente, que é o Espírito Santo. E aí a gente vai ver mais para frente, né? Mas primeiro foi preciso que ele morresse para que nós fôssemos salvos. E é na ressurreição de Deus, de Jesus, que nós alcançamos essa conversão pelo Espírito Santo. No manual, ele fala assim, perdão, eu me perdi um pouco, mas voltando. Quando Jesus ressuscita, nós vemos então o cumprimento do propósito do Evangelho, né? Que ele se cumpre todos os anos em nossas vidas, mas que todos os dias, na verdade, né? Porque todos os dias nós carregamos alguma cruz, todos os dias temos nosso momento de mortificação e de ressurreição em Deus. E assim vai ser até o fim das nossas vidas, até o fim dos tempos, né? E aí, Deus, ele nos convida a aceitarmos Jesus como Senhor. Essa é a obra da conversão. A da salvação foi Jesus, que tomou para si todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, e assumiu por mim na cruz tudo isso, né? Todos esses erros, tudo aquilo que ia contra Deus, nos dando assim a oportunidade de recomeçar.
de recomeçar livres, purificados, né? E ao recomeçar nesse encontro com esse Senhor que se deu por mim, nós somos chamados a viver uma vida nova, uma vida convertida, uma vida sem pecado, uma vida onde nós buscamos primeiramente a vontade de Deus, né? E reconhecemos Deus como soberano nas nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas experiências, né? E por isso que o convite que nos é feito é o de aceitar viver segundo a palavra. Essa palavra que gera vida nova, né? Essa palavra que é o próprio Jesus. O verbo que se fez carne, mas que mesmo sendo carne não deixou de ser verbo. E aí aqui a gente pode fazer também um link com a temporalidade de Deus, né? Deus é aquele que sempre foi, que vai continuar sendo. Deus é para sempre, desde todo sempre. Então nós podemos compreender que a nossa salvação, ela aconteceu de uma única vez. A salvação ela não vai acontecer novamente, porque nós já fomos salvos. Mas hoje nós vivemos uma obra de conversão, onde nós somos chamados inseridos nesse mistério, né, de fé, de esperança, a acolhermos a conversão dos nossos corações, né? Mas Deus sabe que nós somos seres pecadores, que nós somos fracos e limitados, né? E eu partilhei com vocês no grupo sobre a passagem dos escritos da comunidade, onde o Moisés ele faz uma reflexão, né? Que eu vou ler novamente para você. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para seu divino Filho. E para isso ele não escolheu as melhores, as mais belas, mas a fim de manifestar sua glória e o seu poder, resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila, para aí realizar sua grande obra. Toda a glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. Chamados que fomos a ter nossas almas escolhidas para serem esposas do Senhor, precisamos reconhecer que somos os menores, os mais fracos, os mais pecadores, miseráveis, e que nenhum mérito possuímos por nós próprios. Nosso lugar é o da pecadora e o de Maria de Betânia, aos pés daquele que tanto nos amou e escolheu movido unicamente por sua misericórdia. Não é difícil perceber essa realidade. Basta olhar de onde Deus nos tirou, basta olhar de onde o Senhor nos tirou quando tocou nossas almas e nos chamou para segui-lo, e reconhecer em nosso dia a dia a nossa total incapacidade de, por nós próprios, sermos fiéis à sua voz. Deus ele já espera de nós essa incapacidade de segui-lo, né? Por nossas próprias forças, né? Pela nossa vivência humana. Ele sabe o quão frágeis nós somos, né? E aqui existe um grande dilema, porque nós, homens, nós temos uma grande tendência de buscar em nós mesmos a perfeição, mas o único perfeito para todo sempre é o próprio Deus. Nós fomos criados perfeitos, mas pelo pecado que nos atingiu, nós nos tornamos seres limitados. Eu não vou dizer, imperfeitos também, né? Mas, na verdade, o nosso amor para com Deus é um amor imperfeito. É um amor que muitas vezes é desleal, infiel, um amor que busca as próprias vontades antes da vontade do nosso Senhor. E por isso, nós somos seres frágeis, fragilizados, seres com muitas necessidades. Nós somos pecadores, nós somos vasos de argila, mas como eu partilhei no grupo mais cedo, é exatamente esse vaso de argila que Deus escolhe para colocar ali dentro o vinho novo. E o vinho novo nada mais é do que o próprio sangue do Cristo que morreu pela minha salvação. Eu, pó, que fui usada como instrumento de Deus, hoje sou um vaso de argila que carrega o melhor e o mais caro dos vinhos, que é o sangue de Cristo, né? Mas ainda assim, diante das nossas realidades, das nossas incapacidades, nem sempre nós sabemos lidar, né, com a presença de Jesus em nós, porque nós estamos
muito acostumados com os nossos comportamentos habituais, né? Com as posturas que nós tomamos, com as ideologias que nós trazemos, né? E essas ideologias, elas vão se tornando hábitos que são muito difíceis de serem, eu não vou dizer exterminados, mas de serem convertidos mesmo, né? De mudança, de serem quebrados, né? Mas ainda assim, né? A presença constante, insistente de Jesus nos diz, né? Não há espaço para dois senhores. Ou sou eu ou é você. Eu desejo estar na sua vida. É isso que Deus nos diz todos os dias, né? Eu desejo estar na sua vida. Mas aí depende de nós termos um coração aberto para acolher Deus nas nossas vidas todos os dias, né? Acolher o chamado de Deus, né, nas nossas vidas. E aí nós podemos observar duas coisas. Eu vou ler porque eu estava rezando e aí foi o entendimento que Deus me deu, né? A primeira coisa que nós podemos observar desse comportamento nosso é que, primeiro, Jesus, quando ele entra em nossas vidas, nada fica no lugar. É Jesus entrar, é Jesus chegar, que tudo sai, sabe? Nós somos aquele templo que por algum tempo servíamos como uma feira de antiguidades, feira de, sei lá, onde eram vendidas todos os tipos de coisa. E aí veio Jesus e começou a destruir o nosso templo. Porque aquele templo não era mais o templo de Deus, aquele era um templo humano. Era um templo de idolatrias, um templo onde o Deus não era o Senhor, mas Deus eram todos os nossos senhores, todas as nossas idolatrias, todas as nossas ideologias. Nós mesmos nos colocamos como Deus. E aí, nosso templo ele se tornou um templo construído na areia, que começou aos poucos a se deteriorar. E aí, como eu falei, né, no grupo, Deus ele veio destruir, dilacerar com uma wrecking ball, que até hoje eu não sei qual é a tradução da wrecking ball, é uma bola de aço daquelas que derrubam paredes, edifícios, sabe? É usada em construções. Deus vem com essa grande bola de aço para destruir as nossas estruturas, abalar os nossos edifícios, destruir os nossos edifícios e então reconstruí-los, né? E aí, ainda nesse primeiro pensamento, né? Deus ele vem para mudar tudo, tudo é tirado do lugar, tudo aquilo que não é de Deus é exterminado das nossas vidas, né? E aí o segundo ponto é que essa mudança ela não é fácil e ela não acontece da noite para o dia, não é mágica. Deus não é mágico. Deus não é não é o Harry Potter. Ele não vai pegar uma varinha de condão e vai dizer faça-se. Pelo contrário, né? As coisas de Deus têm um tempo e tem uma forma de acontecer. Mas, diante dos nossos valores já preconcebidos, né, desses hábitos que nós carregamos tão intrínsecos, essa é uma mudança que vai se tornar cada vez mais difícil, né? A conversão, ela não é uma, sei lá, não é um jogo de amarelinha que você dá 2 pulinhos e já chegou, alcançou o céu. Esses valores, né, esses hábitos, eles parecem para nós, inclusive, muito impossíveis de serem alcançados, né? Porque é difícil lidar com o meu velho eu, é difícil lidar com as minhas antigas concepções. Eu levei tanto tempo construindo e simplesmente da noite para o dia eu vou mudar. Existe um tempo que a gente precisa, né, para viver essa experiência, né? Só que aí o que acontece é que, diante de Deus, que é uma presença tão forte, tão insistente nas nossas vidas, nós temos pressa, nós somos seres imediatistas, essa é a questão, né? E aí Deus chegou na minha vida hoje e eu já espero que hoje mesmo eu já esteja totalmente convertida, eu já espero que hoje mesmo eu já tenha mudado, já seja, sei lá, uma nova pessoa. E não é assim, né? Nós tentamos mudar por nós mesmos,
Mas é em vão, porque o nosso entendimento é limitado, porque as nossas habilidades são limitadas, né? O nosso conhecimento é limitado. E por isso nós encontramos grandes dificuldades, porque nós tentamos fazer só. Nós tentamos fazer sozinhos o papel que é de Deus. Nós tentamos ser Deus. Mesmo sabendo da presença de Jesus tão forte nas nossas vidas, nós tentamos constantemente ser Deus, agir como Deus, né? E nisso nós vamos criando ideais de perfeição que são inalcançáveis. Nesse segundo ponto, eu destaquei aqui, né? Que é a raiz de todas as nossas quedas, né? Porque nós idealizamos uma perfeição que só existe em Deus. Nós nos idealizamos de uma forma perfeita. Nós idealizamos que a nossa conversão vai nos tornar perfeitos. Que por conta da nossa conversão nós não vamos ser mais pecadores. Que por conta da nossa conversão nós não vamos mais cair. E, infelizmente, essa não é a realidade. Porque nós não somos Deus. E só a Ele cabe a perfeição, né? Só a Ele cabe a plenitude. Nós somos seres eternamente incompletos até que nós estejamos de novo com Deus, né? Nós tentamos, nesse sentido, né? Nós tentamos a todo custo viver sem erros, sermos impecáveis, né? Mas nós nos esquecemos que o próprio Deus não espera isso de nós, né? Tem no manual uma parte, é porque eu não tô achando aqui, né? Ele fala... aqui, achei. Jesus, ele conhece o nosso coração e sabe de que somos feitos. Deus sabe das nossas fraquezas, antes mesmo que nós reconheçamos, antes mesmo que nós venhamos a dar nomes às nossas fraquezas, Deus já sabe. Ele já sabe que eu tenho a necessidade de consumir, que eu sinto, que eu tenho ímpetos de viver algum relacionamento desregrado, seja de amizade, seja familiar, seja com uma outra pessoa. Deus sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das minhas fragilidades, né? Ele sabe das minhas limitações. Então, por que eu, homem, vou esperar de mim mais do que isso, né? Não que eu vou me conformar com as minhas quedas, não é isso. Porque isso também é contrário à conversão, né? Mas, pelo contrário, eu vou dar nomes às minhas limitações e permitir que Deus venha modificar em mim aquilo que me afasta dele. Por exemplo, eu, Tamires, né? Eu me considero uma pessoa muito teimosa. Eu sei que eu sou uma pessoa muito independente. E por conta dessa minha independência, eu tenho uma tendência a fazer escolhas que são contrárias à vontade de Deus. Escolhas, inclusive, teimosas, escolhas em que eu insisto mesmo sabendo que são erradas, né? E aí Deus chegou na minha vida e hoje eu submeto a minha decisão à vontade de Deus. Por mais que aquilo seja forte em mim, hoje eu já tenho a capacidade de sentar e perguntar: Ei, Senhor, é isso mesmo que tu queres? Eu ainda tenho os meus momentos de deslizes? Com certeza. Existem aquelas vontades malucas assim que batem e que eu ainda não tenho essa capacidade de controlar. Mas todo dia eu preciso esperar essa graça, porque essa graça Deus já me deu, né? Antes mesmo que eu quisesse, antes mesmo que eu pensasse, Deus já conhecia o que vinha no íntimo do meu coração e Ele já me dava essa graça, né? Mas para nos auxiliar nesse caminho, né? De luta mesmo, né? Contra a nossa concupiscência, contra o nosso pecado, contra as nossas faltas, Deus nos enviou o Espírito Santo, né? O Paráclito, o Consolador, aquele que advoga, aquele que intermedia
as minhas vivências, aquele que intermedia aquilo que eu sou diante de Deus e aquilo que eu vou fazer diante da humanidade, né? Esse Espírito Santo que Deus nos envia vem para nos direcionar, né? Vem não só para consolar, mas para nos direcionar. E o que Deus espera de nós é, na verdade, um coração aberto e disposto a ser moldado pelo Espírito Santo, a ser direcionado pelo Espírito Santo, para que assim a gente possa alcançar a glória de Deus com Deus, porque Deus não deseja atuar sozinho. Se fosse assim, nós nem existiríamos. Ele poderia simplesmente seguir sendo Deus sem nós. Mas Deus quer necessitar de nós. Ele nos deseja, Ele nos criou, nós somos obra-prima de Deus, né? Ele desejou ter a cada um de nós. E por isso, conhecendo as nossas desabilidades, as nossas incapacidades, ele nos dá um instrumento que vai nos conduzir, que vai nos direcionar, né? Nessa dinâmica, fica muito claro que, segundo os planos de Deus, primeiro ele nos garantiu a salvação, porque ele sabia que sem a salvação nós não compreenderíamos a necessidade de ter um coração convertido. Pelo contrário, nós seguiríamos entendendo que o que fazemos de errado não vai ter uma consequência, né? Como viviam os nossos antepassados, né? Que não se importam, antes de Cristo, no caso, que não se importavam com o dia de Deus, né? Que não se importavam com as coisas de Deus. Mas aí Deus nos deu o seu Filho, que é essa expressão máxima da salvação, para que através dessa salvação nós fôssemos convertidos, e nos dá o Espírito Santo para nos direcionar nesse ato de conversão, né? E aí eu preciso chamar a atenção para uma coisa, né? A conversão das nossas vidas, ela não vem na frente da salvação. A conversão ela não acontece antes do momento em que fomos salvos, né? Mas ela é um fruto dessa salvação. Nós só vamos nos converter porque já fomos salvos um dia. Nós só vamos ter essa capacidade de conversão porque um dia tivemos essa experiência com Cristo que morreu na cruz, desceu na mansão dos mortos e ressuscitou por mim. Porque através nós vamos compreender o mistério da misericórdia de Deus, desse Deus que nos ama tanto a ponto de dar o seu bem mais precioso, que é o próprio Filho, para me salvar. Nós precisamos tocar mesmo assim, né? Nessa ressurreição de Deus, para a gente compreender a conversão. E aí a gente precisa compreender também a conversão como sendo um dom de Deus. A conversão não é uma conta de matemática que nós podemos simplesmente resolver com a nossa inteligência humana, mas é uma graça, é um dom de Deus, assim como o dom das nossas vidas, né? Tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus, né? E por isso nós não podemos esperar que com as nossas próprias forças nós alcancemos nós alcancemos a perfeição ou a conversão em si, né? Nós só vamos conseguir mudar quando nós nos deixarmos ser conduzidos por Deus, porque é o próprio Deus, o oleiro, que vem moldar o vaso de argila, né? Eu não sei se vocês já viram como é que é feito, mas quando eles estão fazendo os vasos de argila, existe uma superfície plana, onde eles colocam um monte de argila assim empacotado, é um bolo de argila mesmo, feito na hora, e aos poucos o oleiro ele vai moldando, né, com as mãos aquele vaso de argila. Alguns vão ser mais finos, outros vão ser mais robustos, e por isso nós somos seres tão diferentes, né? Somos diferentes, mas nós somos iguais em Cristo, né? Somos únicos em Cristo. E vivemos na nossa diversidade a comunhão como um corpo, né? Como um único corpo, já que Cristo é a cabeça, somos todos nós juntos o corpo de Cristo, né? E aí, no manual ele fala, eu partilhei sobre isso também lá no grupo hoje, que diante das nossas exigências, né, diante das exigências do Evangelho,
Muitas vezes nós nos sentimos desanimados porque nós não sabemos como lidar com essas mudanças, com essas exigências, né? E aqui eu preciso abrir um parênteses, né? Porque a mudança proposta pela igreja, a mudança proposta por Deus, ela não deve partir dos nossos corações como uma obrigação. Mas, tendo eu compreendido como se deu a minha salvação, como se dá o mistério da conversão do meu coração, eu acolho o chamado de Deus. Porque até nisso Deus ele é muito gentil. Ele nos permite escolher o que nós queremos viver, né? Mas ele nos diz: ei, filho, eu desejo que você siga por esse caminho. Por favor, vem comigo. E aí cabe a nós decidirmos seguir com Deus ou não. Mas sobre essas mudanças, né, sobre essas exigências, nós só seremos capazes de vivê-la realmente pela graça de Deus. Eu só vou ser capaz de acordar todos os dias mais cedo para ter meu momento de oração pela graça de Deus. Eu só vou conseguir ir todos os dias na missa pela graça de Deus. É tudo graça de Deus, né? A exigência de me confessar mensalmente, e aí eu digo de modo particular para mim que sou membro da comunidade, é uma graça de Deus. A exigência de viver os meus estatutos, viver aquilo que a minha comunidade tem como fundamento, é uma graça de Deus, né? Todas essas exigências, toda essa vivência, toda a minha vivência na igreja, ela vai ser um dom de Deus, né? Uma graça de Deus. Porque as minhas forças humanas vão sempre me levar para o sentido contrário. Eu vou acordar mais cedo para rezar? Para quê? Eu posso ficar mais 5 minutos na cama. Para que eu vou todos os dias para a missa? É a mesma palavra, é o mesmo padre. Para quê? É isso que a minha consciência humana vai querer fazer de mim, né? Me tirar da presença de Deus. Quando Deus deseja, na verdade, nos atrair, né? E ele nos incentiva, ele nos impulsiona aí sempre na direção dele, né? Tudo que Deus nos pede para viver, ele antes nos dá a graça de viver, né? Eu escrevi isso aqui e eu já esqueci de partilhar. Acho que eu já falei até em algum momento do vídeo, né? Que Deus ele não nos chama a viver o impossível. O que é impossível para mim, na verdade, é totalmente possível para Deus, para começar daí, né? Mas Deus ele não me chama para uma missão que eu não vou ser capaz de realizar, porque antes dele me dar essa missão, antes dele me chamar, ele já me deu a graça de viver, né? E aí, isso foi uma coisa que nós partilhamos já no final do grupo, que o que nos falta hoje é, na verdade, a fé, a confiança, né? Nós deixamos de viver como crianças. Foi até uma proclamação que eu tinha feito hoje no grupo, né? Nós deixamos de acreditar naquele que providencia tudo nas nossas vidas, né? Nós não nos abandonamos mais nos braços de Deus e por isso nós ficamos sempre desconfiados da graça de Deus. E por estarmos desconfiados da graça de Deus, nós não vemos Deus agindo nas nossas vidas, né? Tem um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 130. Deixa eu pegar aqui. Nós até cantamos a música desse salmo hoje lá. A música que nós cantamos, na verdade, foi a Vivo de Misericórdia, que foi do álbum de Santa Teresinha, cantada pelo Rafael Morel. Mas o salmo, ele diz assim: Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho a calma e sossego a minha alma, tal como criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. É um salmo de Davi. Davi que colocou nas mãos de Deus toda a sua vida, todas as suas decisões, todo o caminho que ele percorreu, né? E abandonado, né, nos braços do Senhor, ele se deixou ser conduzido. E assim alcançando grandes vitórias para o povo de Deus naquele tempo, né? Nós precisamos então, encarar essa realidade, né, da dependência de Deus.
Nós precisamos ser dependentes de Deus. Sem Deus, primeiro que não há um sentido real para as nossas vidas. Quem era eu antes de compreender quem é Deus? Será que eu realmente entendia qual era o meu propósito de vida ou o que Deus me chamava a viver? Será que eu me conhecia? Mas hoje, diante de toda essa realidade, diante desse novo, né, que Deus, né, de um modo muito particular colocou nas nossas vidas, Ele nos dá essa graça, né, essa graça de sermos libertos das nossas faltas, libertos das nossas deficiências, das nossas dificuldades, com os corações convertidos, transformados pelo amor e pela misericórdia, né? E assim a gente pode seguir, né? Não pelo desejo humano, né? Mas dependente puramente da vontade de Deus. Não abrigados nas nossas inteligências, na nossa habilidade humana, na nossa inteligência, né? Porque a nossa inteligência, ela costuma nos levar ao sentimentalismo, nós vamos criando ideias, criando coisas infundadas, sonhos, projetos que não se realizam de fato, né? Não se concretizam porque não são reais. Mas, primeiramente, essa conversão vem do poder de Deus, né? E tinha uma parte no manual que eu ia lendo hoje mais cedo que ele fala assim: o evangelho cristão é o evangelho da graça, né? Nós vivemos da graça de Deus. O sopro da nossa vida é uma graça de Deus. O meu respirar é uma graça de Deus, né? E o segredo dessa vida nova que nós hoje somos convidados a viver se encontra no Espírito Santo, aquele que o Pai prometeu que derramaria sobre as nossas vidas. Ele é a graça operante em nós e conosco, né? O Espírito Santo, ele me molda, mas ele faz isso comigo, não apartado. Deus, ele não faz nada sozinho. Não que ele não possa, porque ele é Deus. Mas porque, como eu falei, né? Deus é muito gentil. Ele espera que eu queira, ele espera que eu diga sim. Deus, ele vai construindo o meu caminho com ele. O meu caminho de conversão, de santificação, é construído com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que age primeiro em mim, me atraindo, me inspirando, e depois comigo, com a minha decisão, com o meu sim, ele vai me moldando, né? Vai me mostrando o caminho, vai me direcionando, né? Essa promessa é fruto do compromisso de Deus com os homens, que nos foi dado por meio de Jesus, né? É o fruto da promessa de Deus para os nossos antepassados, para Abraão, quando ele prometia a Abraão que ele seria pai de muitas nações e que essas nações seriam salvas pelo amor de Deus, né? E aí o fruto, primeiro, foi o próprio Jesus que veio e nos salvou, e Jesus que nos deixou por herança o Espírito Santo, que é a concretização do amor de Deus, né, nas nossas vidas. E aí eu vou pedir que vocês peguem nas suas Bíblias Ezequiel 11, do 19 ao 20. Ezequiel está na parte dos profetas. Ezequiel 11, do 19 ao 20. Deixa eu só pegar aqui. Nessa primeira passagem de Ezequiel, Deus nos fala assim, né? Eu lhes darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. E aí, aqui no manual, ele vem explicando, né, que a conversão do nosso coração, que Deus opera essa conversão do nosso coração, trocando um coração que outrora era de pedra, endurecido, um coração que até sabia que existia Deus, mas que não reconhecia Ele como nosso Deus, como nosso Senhor, como soberano nas nossas vidas, trocando esse coração endurecido
pelas nossas falhas, pela nossa humanidade, pelo nosso mundanismo, por um coração de carne, né? Um coração que sente, um coração que é tocado, que é alcançado, né? Um coração que é capaz, assim, de guardar as leis de Deus, né? E de segui-las, né? E assim, porque nós temos agora um coração de carne, nós somos capazes de seguir a Deus na inteireza das nossas vidas, né? Seria-nos impossível observar os mandamentos de Deus, guardar suas leis e praticá-las, se nós não tivéssemos um coração novo e se nós não fôssemos conduzidos pelo Espírito Santo. Nisso, Deus ele é muito coerente, né? Quando ele instituiu para o seu povo as leis, né, os mandamentos, ele sabia também das nossas dificuldades, né? Ele sabia, meu Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de mim mesmo, né? Não furtar, não roubar, era tão difícil, era tão distante da realidade daquele povo naquele tempo, né? Porque aquele tempo o povo tinha um coração endurecido. Apesar de terem sido salvos do Egito, apesar de terem sido salvos de tantas pragas, terem sido salvos não. Ali eles ainda não tinham sido salvos, eles tinham sido poupados de viver o padecimento de Israel, né? E aí, mas aquele povo tinha um coração endurecido. E é esse mesmo povo de coração endurecido que vai levar Jesus à crucificação, né? E depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, aqueles que se deixaram ser alcançados, então recebem um coração novo, um coração de carne, que agora podem não só ouvir, mas compreender no coração, na carne, compreender as leis de Deus, né? O chamado de Deus, né? Hoje nós podemos encarnar, sentir o que são as nossas cruzes e como se dá a salvação de Deus nas nossas vidas, né? Aí nós vamos para a segunda passagem, que é em Atos dos Apóstolos, já no final, depois dos Evangelhos. Atos 1, do 7 ao 8. Atos 1, do 7 ao 8, que diz assim: Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, em todos os confins do mundo. Através desse coração renovado, Deus também nos chama à missão de sermos testemunhas, né? Somos nós hoje instrumentos da graça de Deus para alcançar aqueles que ainda permanecem com seus corações endurecidos, né? Contaminados pelo pecado. Não é que nós vamos salvar ninguém. Nós não temos essa capacidade. Não temos a capacidade de salvar nós mesmos, mas nós somos instrumentos que, guiados pelo Espírito Santo, somos capacitados a alcançar aquele que ainda permanece endurecido, aquele que ainda não conhece a Deus, aquele que ainda não encontrou o sentido da sua vida. E aí aqui no manual ele diz assim, né? O coração do homem, contaminado pelo pecado, mas salvo por Jesus, anseia viver uma vida agradável a Deus, mas isso é impossível se o Espírito Santo não intervir para fazer a renovação interior desse coração. Como eu disse, sem o Espírito Santo de Deus, nós continuaremos sendo aquele velho homem, né? Porque nós não viveremos na graça, viveremos na humanidade. É preciso que o Espírito habite em nós para nos conduzir, né? Para nos purificar, Não é que nós não vamos ter mais espinhos, não é que nós não vamos ter mais a nossa cruz, pelo contrário, para alcançarmos a ressurreição, nós precisamos carregar a cruz, e essa cruz é diária. Todos os dias nós vamos ter as nossas cruzes, mas é o Espírito Santo que nos conduz no Calvário. É Ele que pega o maior peso da nossa cruz, né?
dos nossos fardos. É o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que carrega. E aí, por isso, ele nos é dado como Consolador, né? Ele nos é dado como aquele que vem nos amparar, nos transformando em novas criaturas, mas nos amparando diante das nossas dificuldades, das nossas quedas, né? Ele que advoga nas nossas causas e nas causas de Deus em nossos corações, nos fortalecendo, nos reanimando. Hoje nós cantamos uma música ao Espírito Santo, que foi a música da Via Sacra, que ela dizia exatamente assim, né? Deixa eu ver se eu tenho essa música aqui ainda, Jesus. É que eu tô sem um livrinho da Via Sacra aqui. Ai, Jesus, cadê? Via Sacra. Pronto, achei. A música, e eu vou disponibilizar no grupo para vocês, a música ela diz assim: respirar em mim, ó Espírito Santo, que seja santo o meu pensar. Impele-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atrai-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, protegei-me, Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo e para que eu jamais perca o que é santo, né? O Espírito Santo, que com seus dons e carismas vem nos santificar, vem nos dar a graça de alcançar, né, a conversão mais profunda dos nossos corações e nos levar para mais perto de Deus, né? Por isso é necessário que todos os dias nós peçamos, né? Respirar em mim, Espírito Santo. Me conduz, Espírito Santo. Vem me direcionar, vem me fortalecer, vem me proteger. É importante ter a abertura do coração para que o Espírito Santo possa verdadeiramente nos orientar. E aí, mais para frente, ainda compreendendo como se dá essa conversão, no manual ele fala assim: a conversão que acontece em nosso coração é fruto de uma ação conjunta do Espírito Santo com toda a sua força e a pessoa sobre quem ele age, né? Uma ação conjunta do Espírito Santo e eu, que sou nada, sou pobre, nada tenho para oferecer. Mas aí São Paulo ele vem nos dizer melhor na carta aos Coríntios. Aí eu vou pedir para vocês pegarem 1 Coríntios, que fica depois, um pouco depois dos Atos dos Apóstolos, mais para frente. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. São Paulo ele vem nos dizer assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Senhor, do nosso Deus. Isso significa dizer que nós fomos lavados de todo pecado. E isso se deu no nosso batismo, né? De forma concreta, assim, hoje. Quando nós somos batizados, nós somos purificados de todo pecado. O pecado que nós contraímos depois do nosso batismo, e que aí nós vamos sempre, né, buscar reconciliação para redimi-los, é fruto da nossa concupiscência, é fruto do nosso desejo. Mas Deus, ele, através do nosso batismo, e antes, né, na cruz, ele nos lavou com o sangue e com a água, e derramou sobre nós o Espírito Santo que vem para nos justificar, para nos fortalecer, né? Como ele diz aqui, nós somos santificados,
fomos santificados primeiro pelo sangue, pela água que correu pelo lado aberto de Jesus, e depois nós fomos consolidados nessa justificação pelo Espírito Santo, que vem para ser o nosso Paráclito, né? Aqui no manual ele fala que Jesus nos salvou de toda impureza e que o Espírito Santo ele veio para selar essa obra, né, redentora de Jesus. Ele vem para concretizar, finalizar, consolidar essa obra de Deus, né? E aí, como eu falei do batismo, quando nós fomos batizados, nós somos mergulhados no sangue redentor de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é neste momento que o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, nas nossas almas, né? Nos tornando filhos de Deus, morando mesmo no nosso meio, né? Morando em nós, né? Sendo parte de quem somos, né? Esse Espírito ele vem para lavar e santificar, né? Retirar as impurezas, que todos os dias nós agregamos sempre mais um pouquinho na nossa vida, né? Essa é a obra que Deus prometeu para nós, a obra da santificação. Deus nos quer santos, e para isso ele já deu tudo. Ele já deu o seu Filho e hoje ele nos dá o seu próprio Espírito para nos conduzir nessa obra de santificação. E essa obra de santificação nós conhecemos, né, mais cedo na nossa vida na paróquia e tudo mais, como sendo os dons infusos, né? Nós conhecemos aqueles que são as primícias dos dons do Espírito Santo que vieram para nos santificar, para nos conduzir nesse caminho de santificação. E aí nós temos os 7 dons, né? Que nós conhecemos como o temor de Deus, a sabedoria, a ciência, o entendimento, a prudência, a fortaleza e a piedade, né? Estes dons, eles são presentes que Deus nos dá pela ação do Espírito Santo para nos santificar, e porque ele nos santifica, ele nos impulsiona a alcançar os outros também, né? Através destes dons. E aqui, para finalizar, no manual ele fala assim, né? Todos nós recebemos estes dons de santificação em nosso batismo. Eles deveriam agir em nós livremente e nos levar assim a uma vida santa e bem centrada na vontade de Deus. Porém, o nosso pecado ainda não confessado, as marcas e feridas do nosso passado, traumas, doutrinas falsas que nós seguimos, né? Seja por nossa parte ou até mesmo doutrinas dos nossos familiares, né? Do que eles seguem. Não nos deixa... tudo isso, né? O pecado, todas essas coisas que nos afastam de Deus, elas não nos deixam livres para viver os frutos do Espírito Santo, né? Que ele fala assim, essas atitudes, elas não nos deixam livres, abertos para receber com alegria e colaborar com a graça de Deus. Nós não estamos abertos a não só deixar Deus agir em nós, mas também nós não estamos abertos a cooperar com a graça de Deus, né? E por conta disso nós impedimos a nossa conversão, a nossa santificação. E assim, nós aqui no manual tem dizendo, né? E assim nós acabamos por colocar novamente uma pedra sobre os nossos corações, né? Quando eu não me permito ser conduzido por Deus e quando eu não colaboro com a ação do Espírito Santo, eu acabo por colocar uma nova pedra sobre o meu coração, que já era um coração de carne, mas que vai se petrificando aos poucos, até que um dia eu talvez já não reconheça a Deus como sendo meu Senhor. E aí é uma grande graça que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, né, de sermos conduzidos todos os dias por Ele, para alcançar essa santificação, para alcançar o céu aqui na terra, né, que nós não esperemos o dia da nossa morte para termos esse encontro com Deus. Quando o Espírito Santo ele começa a agir nas nossas vidas, nós começamos a dar frutos de alegria, frutos de paz, frutos de
de tudo, né? De temperança, de brandura, nós nos tornamos gentis, nós nos tornamos abertos, caridosos, nós vivemos a nossa castidade, a nossa obediência, enfim. E aí essa é a graça que hoje nós precisamos pedir a Deus. Senhor, dai-nos um coração de carne, um coração aberto à ação do Espírito Santo, um coração que acolhe a tua vontade, ainda que não saiba do que se trata, ainda que não compreenda os teus desígnios. Senhor, dai-nos um coração dócil, um coração que te acolhe todos os dias, que acolhe a cruz, que acolhe a morte, que acolhe a ressurreição, porque nós somos salvos, Senhor. E hoje tu nos dá a graça da conversão. Alcança, Senhor, os nossos corações, para que assim nós possamos também alcançar o teu. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas hoje. E é assim que eu finalizo a nossa partilha, que era para ser somente 20 minutos, eu estou vendo aqui que deu 1 hora, mas vocês vão ter que me aturar por 1 hora. Eu disse que eu tinha dito mais cedo que essa era uma formação muito complexa, muito longa, e por isso que eu não insisti para fazer no grupo hoje. Mas ela também é fruto daquilo que nós vivemos, né? Quem estava presente, né? Do ser novo, do estar aberto à ação de Deus. E aí que na próxima semana nós vamos viver a efusão e vamos pedir essa graça, né? De ter um coração dócil à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que os santos também possam interceder por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Nossa Senhora do Silêncio e Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. E assim estivemos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.